Ei, amigos, feliz ano novo! Eu sou Gavin, sou um americano e estou aprendendo português sozinho aqui. E muitos de vocês me pedem contar a minha experiência em aprender português. Ou faz quanto tempo que você aprende português? E hoje eu vou contar. Isso porque foi uma resolução minha de melhorar o meu português em 2015 e talvez seja uma resolução para você também melhorar o seu inglês, ou aprender inglês, ou alemão, francês, qualquer língua. E talvez a minha experiência possa te ajudar com isso e para frente, tá? Então, em resumo, primeiro eu tenho que dizer que, claro que ainda estou aprendendo. Qualquer aprendiz de língua estrangeira sempre está aprendendo, melhorando, e talvez eu vou cometer erros, mas vocês me ajudam muito com isso. Então, tem três fontes que eu usava para aprender português em geral. A primeira coisa são livros, tá? Livros didáticos, ou também livros para autores famosos brasileiros, tipo Jorge Amado, Graciliano Ramos, e claro que eu vou falar sobre isso no momentinho. A segunda coisa foi a cultura brasileira, tá? Para me motivar, além das coisas pequenas sobre a língua, tipo gramática e as conjugações do português, demais. Então, sim, para me dar paixão pelo país, pelo Brasil e pela cultura, é a música, filme e tudo isso. E a terceira coisa é a conversação ou conversa com pessoas reais, pessoas atuais do Brasil. E na verdade acabei de encontrar um site que se chama italki. E italki é um site super legal e você pode encontrar um professor com quem você pode praticar o seu inglês, ou talvez só um amigo com quem você pode bater um papo e sim, trocar experiência, trocar cultura. E é a melhor maneira de aprender qualquer outra língua. E eu vou falar um pouco mais sobre italki no fim do vídeo, porque eu acho super legal. Mas antes disso, vamos a 2010, quando eu comecei a minha jornada de aprender português. Então, talvez vocês já sabem, mas em 2002, quando eu tinha 14 anos, eu comecei o meu estudo de uma língua estrangeira, a minha primeira, com o espanhol, como muitas crianças aqui nos Estados Unidos. Mas vamos a 2010, quando eu tinha 22 anos, e eu estava começando os meus estudos mestrados na minha universidade no estado do Colorado aqui. E eu tinha um pouco tempo livre e, aleatoriamente, completamente ao acaso, eu não lembro da razão precisa, mas eu decidi começar aprendendo outra língua, e essa língua eu decidi é português. Então, eu peguei vários recursos que eu ainda tenho em casa e fiz uma lista para me ajudar. Mas, segundo as minhas pesquisas, eu comprei o meu primeiro livro de português no dia 20 de agosto de 2010 e se chama Pois Não, é um livro didático. É para falantes nativos de inglês que conhecem espanhol e que querem aprender português. Então, eu não tinha que começar completamente novamente. Eu tinha o meu base de espanhol para me ajudar com o português. Por exemplo, as conjugações. Eu não tive que reaprender tudo isso. E também eu comprei, claro, um dicionário da língua portuguesa. E com estes recursos, estes livros, eu escrevi várias coisas num caderno. Por exemplo, eu tenho páginas com como se pronuncia toda letra em toda situação em português, por exemplo. E me parece muito simples hoje em dia, mas isso foi como era ao começar. Também eu fiz um baralho com cartas de vocabulário. Por exemplo, cedo, early.
endereço, address. O tenso imperfeito do verbo andar. Eu andava, você andava, tudo isso, tá? Então, depois de 2011, eu tive que pausar com o meu português por um tempinho. Por quê? Porque eu estava indo ao México em 2 verões em seguida para ensinar um curso de meteorologia em México, lá na universidade, lá, completamente em espanhol. Por isso, eu tinha que focar no meu espanhol muito mais. E, na verdade, não havia um problema com isso. O meu espanhol ainda estava muito melhor do que o meu português, ainda não poluído com o meu português aportuguesado, tá? Como é ainda hoje em dia, tá? E sim, foram experiências legais, mas ao fim de 2013, quando eu voltei do México, é quando a minha esposa, a Lauren, e 5 outros amigos decidimos ir à Copa do Mundo no Brasil em 2014, ou em mais ou menos 10 ou 11 meses. Então, eu decidi recomeçar com a minha aprendizagem do português. Ao saber que eu ia atuar como intérprete, tradutor no Brasil com os meus 6 amigos super gringos, eu estava muito mais motivado para começar e estudar, por exemplo, a gramática com mais esforço, usando o livro de novo, Pois Não. Tem partes de Pois Não que falam sobre música, usam músicas para mostrar várias coisas gramaticais no português. E através disso eu comecei aprendendo, sabendo de várias bandas, vários cantores, cantores em português, tipo tribalistas, Chico Buarque, Milton Nascimento. Foi a faísca inicial que me deu a paixão pela cultura brasileira e hoje em dia ainda me dá muita motivação para aprender português, porque às vezes tem coisas meio chatas como as conjugações e tudo isso. E boa motivação. Mas ok, além da música, na verdade eu pedalo quase todo dia para chegar ao trabalho e ao fazer isso eu gosto de usar o meu iPod Shuffle. iPod Shuffle é bem pequeno e neste iPod eu coloco vários podcasts ou músicas, mas um podcast em particular se chama Tá Falado, é do University of Texas, aqui nos Estados Unidos, e também é numa forma como o livro didático Pois Não, que trata de... é para falantes nativos de inglês que querem aprender português e já sabem, conhecem um pouco do espanhol, tá? Então, aquelas lições foram super legais, super úteis. E é isso aí. Também eu usava o recurso para aprendizagem da língua, se chama Pimsleur, e isso foi muito legal também, mas de novo muito caro, infelizmente. Vou tirar isso e também contar, eu li também um livro, o meu primeiro livro em português foi O Alquimista, por Paulo Coelho. E para me ajudar com isso, eu também tinha o livro The Alchemist em inglês. Então, mais ou menos, eu só leia O Alquimista em português, mas para me ajudar durante várias partes difíceis, foi muito útil ter a outra versão, a tradução em inglês, tá? E já contei isso, mas no meu primeiro vídeo, eu tentei ler Machado de Assis. Isso foi difícil demais. Eu não recomendo. Talvez para frente, no meu nível hoje, agora em português, seria mais fácil. Eu não sei. Eu assisti o filme Orfeu Negro. Eu gostei muito. Então, com filmes, o que eu faço, normalmente o que eu faria, era pesquisar o que vai acontecer no filme, no Wikipedia, por exemplo, antes de assisti-lo. E isso é muito útil para ajudar com o entendimento durante o filme.
E finalmente, depois de tudo isso, a última coisa que eu tive que fazer antes de ir à Copa do Mundo foi arrumar ou pegar um parceiro de conversação brasileiro. E, gente, isso foi muito mais difícil que eu achava, sabe? Eu procurava em vários sites e eu encontraria alguém, a gente trocaria informações de Skype e agendaria uma reunião no Skype, mas na hora marcada a pessoa não estava lá. Isso foi muito frustrante para mim. E por isso eu gosto muito do site italki, que evita todos os perigos dos Skypes, entendeu? Então, depois de 3 semanas de procurar, eu encontrei o meu amigo Doug. Doug é paulista, ele é torcedor de Corinthians e com ele eu melhorava o meu português informal, português do dia a dia, muitíssimo, amigos. E sim, para mim provou que a conversa é a melhor maneira de melhorar a sua língua estrangeira. No meu caso foi o português. Então, depois disso, foi o tempo para the World Cup, a Copa do Mundo. E, claro, eu só estava no Brasil por 6 dias. Foi boa prática para o meu português ficar no país onde se fala português brasileiro, entendeu? E, tipo, como eu já contei com a música e os filmes, foi muito boa motivação para frente, sabendo mais da cultura brasileira, encontrado o povo generoso e ver todos os sítios do Brasil e querer voltar ao Brasil depois de sair do país, amigos. Foi super legal. A gente, nós 7 fomos a Salvador por um jogo só entre Espanha e Holanda. E depois isso Foz do Iguaçu. E foi isso. E eu tenho muita vontade de voltar, claro. Depois da Copa, faz 1 ano e meio até agora, ao falar de novo dos 3 fontes que eu usava, eu tenho a minha lista aqui, assim que eu não esquecer o que eu gostaria de relatar ou contar com vocês. Eu li livros primeiro, eu li Jubiabá, por Jorge Amado, e também A Morte de Quincas Berro d'Água, claro que eu gosto muito de Jorge Amado, e também Ela e Outras Mulheres, por Rubem Fonseca. Também o Doug, o meu parceiro de conversação paulista, corintiano, me mandou estes 2 audiolivros por o autor Augusto Cury, e eu ouvia ao pedalar a trabalho e é mais ou menos 30 minutos todo dia e foi muito motivador. Ele é um autor motivador, então motivador na minha vida, mas também, claro, que com o meu português. E estava no meu iPod em português brasileiro. Também podcasts, por exemplo, CBN, para saber mais das notícias do Brasil, notícias. E também outro podcast que se chama Dragões de Garagem, que é um podcast de ciência, coisas científicas, e como cientista eu gostei muito. E, tirando esta coisa de novo, eu não sei a palavra, eu vou procurar depois de fazer este vídeo para esta coisinha. Mas eu assistia filmes, e 2 filmes que eu escrevi aqui são O Meu Passado Me Condena, foi a minha primeira comédia brasileira. Também Cidade de Deus, foi a introdução a sotaque carioca. De novo, estava muito feliz que eu procurava o que vai acontecer no filme antes de assisti-lo. Também eu continuava com conversas com o Doug, mais ou menos 2 vezes todo mês. E também tinha um amigo muito bom que estava no meu departamento de ciências atmosféricas aqui no Colorado por 1 ano, e ele é brasileiro, ele é gaúcho na verdade, se chama Glauber.
Ele está nos meus primeiros vídeos, um dos meus primeiros vídeos. Mas ele, falando com ele, primeiro foi boa prática, ele estava muito paciente comigo. Também ele me indicou Anki. E Anki é um aplicativo por um smartphone, Android e também iPhone. E é tipo baralhos de vocabulário, baralhos de qualquer assunto, na verdade, ciência ou história, mas no meu caso foi um baralho de português que eu usava quase todo dia, tipo 30 ou 40 cartas no baralho que eu praticava. Outra coisa que eu tenho usado recentemente é italki. E italki é um site onde se encontra professores de inglês ou talvez só falantes nativos de inglês com que você pode bater papo, por exemplo, comigo, no italki. E italki facilita todas as interações e, na verdade, eles entraram em contato comigo para propor uma parceria entre o canal Small Advantages e italki. E eu queria testá-la antes de compartilhar com vocês. Mas, amigos, eu gostei muito é muito acessível, paga, mas é muito acessível, é muito menos, por exemplo, do que Rosetta Stone e super legal. Amigos, eu não posso enfatizar suficiente a importância de conversar com pessoas reais e trocar a cultura e conhecimento, sabe? Então, muitos brasileiros me dizem que é muito difícil para encontrar falantes nativos com quem eles podem bater um papo, falar, ou praticar a conversa, ou aprimorar um aspecto da gramática. Com italki, tudo isso é possível e é acessível e claro que várias pessoas cobram mais, outras cobram menos, mas é para você decidir o que você quer. E eu coloquei na descrição um link onde, se você usa o link abaixo para comprar uma lição, você pode pagar um e levar a outra. Então, seria muito legal tentá-lo e eu juro a vocês que é super legal o italki. E eu vou continuar mencioná-la para frente porque eu achei uma ferramenta ótima. E ao falar da terceira fonte que mencionei, interagir com pessoas reais, conversar com pessoas reais na outra língua. A última coisa que eu tenho feito recentemente muito claro que é o YouTube. Amigos, faz quase um ano, eu acho que foi o dia 15 de janeiro, que eu me sentei nesta cadeira, mesma cadeira, para fazer o meu primeiro vídeo neste canal, falando sobre a minha experiência de aprender português, muito menos desenvolvido como este vídeo, mas desde este momento, amigos, eu estava começando a aprender português real, como se usa o português no dia a dia em Brasil. O Doug, na verdade, ao falar comigo pelas primeiras 2, 3 vezes, me disse que o meu português era muito formal, tipo advogado, tá? Porque foi uma aprendizagem só com livros até então. Então, ao falar com pessoas reais é muito legal. Falar com vocês em comentários, por exemplo, é muito beneficial, muito útil para mim. Fazer vídeos é um desafio, mas um desafio que me ajuda muito. Eu tenho que estar certo que o que eu digo seja correto e muitas vezes não é, tá? Então é sempre eu aprendendo ou melhorando ao cometer erros. É completamente normal cometer muitos erros e eu cometo quase todo o vídeo, vocês já sabem. Mas ao editar o vídeo, muitas vezes eu noto que eu fiz esse erro porque... Mas eu sei
melhor para frente o que não fazer, o que eu estou fazendo e não percebendo, tá? E como já mencionei, vocês também me ajudam. Eu não sei se vocês percebam ou não, talvez em comentários que me ajudam com erros que eu cometi. Mas também só falar comigo em português informal. Por exemplo, eu não sabia o que é KKK ou RS antes de falar com vocês e ler os meus comentários. E todo dia é muito boa prática para mim e é um prazer oferecer dicas de inglês a vocês em troca, tá? E amigos, é isso aí. Pra frente, muito logo eu vou adicionar outro vídeo sobre a minha rotina de praticar português hoje em dia. Quanto tempo eu uso em ler ou estar no YouTube, por exemplo. Além de só dar uma lista geral, como neste vídeo, tá? E sim, eu tenho muita vontade de voltar ao Brasil com a minha esposa Lauren por um tempinho, talvez por um tempo mais longo, eu não sei. Mas eu estou procurando e seria muito da hora tirar o sotaque carregado e ficar mais fluente, ter uma experiência de imersão na língua portuguesa, tá? Então, espero que este vídeo ajude com a sua aprendizagem de qualquer língua. Boa sorte na luta de qualquer língua. Espero que é inglês no ano novo. E a gente se fala em breve. Tchau, tchau, amigos queridos.